Depois de entender, assim, que a minha marca, ela tava realmente, era uma marca já consolidada, era uma marca poderosa, né, como a gente estava chamando, teve um momento, assim, que eu entendi que alguma coisa estava diferente no ritmo que eu estava vivendo, assim, de encomendas, né, tudo. Comecei a ter as encomendas sempre, né, assim, era constantes, né, graças a Deus a minha clientela já estava se formando, mas eu fui atrás de uma encomenda um pouco audaciosa, assim, que era uma encomenda de 250 bolos para entregar em um dia. E aí, para mim, eu estava preparado. Eu tinha plena consciência de que, para mim, eu estava preparado para receber esse tipo de encomenda, porque eu tinha essa capacidade de fazer. No meu entendimento, eu tinha essa capacidade de fazer. Eu nunca tinha feito uma encomenda grande para entrega no mesmo dia. E aí eu recebi essa encomenda de um desse shopping que a gente começou a fazer os eventos lá e tudo mais, e me inseriu nesse público, né, que eu direcionei. E aí veio a encomenda. E eu fiquei assim, foi o que, meu Deus, né, eu tô recebendo uma encomenda desse tipo, desse tamanho, de um cliente desses. Então, eu acho que eu consolidei o que eu queria, assim, né, em termos de marca, de estar num círculo de pessoas. E aí veio a encomenda, era para entregar numa sexta-feira, e é óbvio que deu muito errado. Deu muito errado, porque eu ainda trabalhava em casa, né, eu estava em casa sem equipe, então eu tive ajuda no total ali naquele dia eu tive ajuda de 7 pessoas, ao longo de 3 dias, na verdade, que eu comecei a preparar esses bolos, essa encomenda, 3 dias antes de entregar, né, de fazer a entrega. Então ali eu comecei produzindo as massas, que eu tinha uma limitação em relação ao forno, né? E isso me fez produzir as massas primeiro. O recheio era um recheio, entre aspas, mais fácil de fazer. Uma ganache, né? Então era mais rápida do que ficar no fogão fazendo um brigadeiro, por exemplo, né? Algum creme. E eu precisava de um recheio firme também, porque os bolos, é impossível você armazenar 250 bolos numa geladeira, né? Então eu precisava de um recheio que deixasse meu bolo firme também. E aí o bolo era um bolo semi-naked, com ganache, todo de chocolate, massa de chocolate, recheio de ganache de chocolate, espatulado com chantilly, semi-naked assim, e um topo em papelaria, temático com a situação lá do aniversário do shopping. E viramos a noite de quarta para quinta, tudo caminhando. Durante a quinta-feira daquela semana, eu comecei a montagem. Então, comecei a montagem à tarde, achando que eu ia conseguir terminar tudo sexta-feira pela manhã, que era quando eu tinha que entregar esse pedido. E aí, foi começar 5 horas da manhã, faltava mais a metade dos bolos ainda. E eu falava, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? E o combinado era entregar sexta-feira cedo, todos eles. Eu aluguei um carro, um carro maior, assim, né, que eu pudesse levar tudo ao mesmo tempo. E comprei umas caixas, assim, os bolos todos foram em uma caixa, né? Uma caixa era a mesma caixa que eu usava na época, só que foi feita comemorativa, especial para a data de aniversário do shopping. E aí eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir entregar, o que eu faço? Tinham amigos me ajudando. Aí eu liguei para uma amiga minha e falei assim, eu não vou conseguir entregar. Ela, você vai? Sim, você vai conseguir. E aí ela falou, eu tô indo para aí. Eu e meu marido vamos te ajudar. E aí eles vieram. E a gente começou a fazer uma produção em série, coisa que eu não tinha feito. E aí aquilo não andava nunca, né? Porque eu fazia o recheio, fazia a massa, o pessoal me ajudava a fazer isso, mas eu não tinha essa produção em série. Eu estava montando e depois eu ia voltar para finalizar todos eles. Então era um retrabalho que eu estava fazendo, né? Que eu estava tendo. Então tinha uma pessoa montando caixa, uma pessoa separando os topos, e aí eu montava, a minha amiga espatulava, e a outra pessoa ia lá e colocava o topo, e a outra pessoa embalava. Então a gente conseguiu começar a dar vazão, né, para essa produção, assim, aí virou uma produção em série e começou a andar. Mas eu comecei a entregar. Eu entreguei, se eu não me engano, 50 bolos primeiro, na manhã, assim, naquele horário. Pedi pro pessoal aguardar que eu ia buscar mais.
Só que eu não tava com eles prontos ainda. Eu voltei para casa pensando como é que eu ia fazer para entregar todos os bolos dali 1 hora. E eu não ia entregar dali 1 hora. Então começou essa montagem em série, né? Essa finalização, tudo. E a coisa começou a andar. Então no aí meio-dia mais ou menos, isso foi cedo da manhã. Meio-dia eu fui entregar mais um pouco. Daí depois eu voltei, continuei trabalhando e fomos ao longo do dia inteiro entregando os bolos em partes. E isso começou a criar um certo estresse, assim, né? Porque eles estavam esperando todos os bolos. Eles queriam entregar todos na sequência, né? Eles entregavam para todas as lojas. E isso começou a ficar uma tensão, né? Eu só sei que eu consegui entregar todos os bolos às 18 horas, no final do dia. Porque eu não consegui entregar eles todos de manhã. E aí quando acabou, eu ainda tinha as encomendas do sábado, do final de semana. E eu não parei de pegar as encomendas. Então eu fiz essa entrega, exausto. Eu tinha virado as 2 noites, literalmente. Na segunda noite, eu fiz direto, assim, quarta-feira o dia todo, quarta para quinta a noite toda, quinta-feira o dia todo. Aí de quinta para sexta, eu sentava um pouquinho, fechava um pouco o olho, tomava um banho e voltava a produzir. E eu não tinha onde pôr bolo mais na minha casa, né? Tinha bolo em cima da mesa, tinha bolo no balcão que eu tinha lá e era pouco. Eu comecei a usar o apartamento da vizinha para colocar os bolos, porque eu não tinha mais como colocar 250 bolos montados num apartamento de 50 metros quadrados, que era uma casa e não uma cozinha, né? Então aquilo foi assim um momento que eu percebi que se eu estava recebendo uma encomenda daquelas, com um cliente desse nível, eu estava no momento de crescer, né? Depois de 5 anos trabalhando em casa, já assim, né, trabalhando em casa no total, eu entendi que eu acho que eu poderia crescer naquele momento, que era o momento que eu tinha para aumentar a minha estrutura, né, para ir para um ateliê, para ter uma equipe para me ajudar. Então eu não fiz aquilo de imediato, mas ali virou essa chave para que eu crescesse, que eu poderia crescer, que era o momento de crescer. Isso em 2019.